Boa tarde, bem-vindos para mais um webinar com um tema que está bem em crescimento, Zero Grid. E hoje estamos juntos, né, o Jean da SolarView e eu, né, dois pioneiros aqui da energia solar do Brasil, para levar conhecimento para vocês, para escutar de vocês também, para discutir, debater, né? Zero Grid é muito importante por causa do Mercado Livre, onde clientes, consumidores recebem energia da concessionária local, mas não podem injetar essa energia. E por causa da injeção do fluxo, inversão do fluxo, por causa da inversão do fluxo, desculpem, uma questão cada vez mais urgente no Brasil, quando a concessionária não permite injetar energia na rede, alegando que a rede está congestionada de energia injetada. Então, vamos lá. Um pouco sobre a Solarize. Somos uma empresa de pioneirismo. Nós começamos com energia fotovoltaica antes da regulamentação da geração distribuída. Montamos o primeiro sistema conectado à rede do Rio de Janeiro em 2013. E em outros materiais, em outros assuntos também, sempre fomos pioneiros. Atuamos com independência. Falamos com muitas pessoas, temos muitos parceiros, mas a gente sempre leva para vocês conhecimento para vocês tomarem sua decisão. Então, a gente nunca vai dizer, esse produto é o melhor do mercado, porque tudo tem vantagem e desvantagem. A gente tem uma forte atuação social, sempre trabalhamos em projetos em comunidades, porque a gente acredita que a energia solar deve chegar especialmente para quem mais precisa dela. Estamos falando hoje de justiça energética, né? E justiça climática também. Ganhamos um autorreconhecimento, participamos em muitos programas de TV. Aqui tem Cidade de Soluções, Fantástico, É de Casa, Jornal da Band, e muito mais. Hoje saiu uma matéria no PV Magazine, depois eu vou botar o link, exatamente sobre o tema que a gente está discutindo hoje. Então, a gente tem como produto o conhecimento. Tem um manual de energia solar no site, pode participar, compartilhar com outras pessoas. Ele explica como fazer projetos de forma bem básica. Nós oferecemos cursos para iniciantes e especialistas. Cursos para iniciantes, temos o de instalador fotovoltaico, próxima turma, semana que, não, daqui a 2 semanas, sexta e sábado, no Rio presencial, e turma de projetos teve agora, está tendo essa semana agora, e a próxima turma vai ser em janeiro, ela vai ser presencial. Ela é para iniciantes, mas a gente recebe muitos que já atuam com energia solar e que querem atualizar seu conhecimento e debater temas que aparecem no dia a dia. Então, as discussões têm sido bastante interessantes. Temos um curso sobre sistemas híbridos que lançamos em maio, que já fez muito sucesso, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Falamos que são sistemas híbridos em 10 modalidades, porque uma vez que a gente insere baterias e um controle de zero grid no sistema, nós abrimos um mundo completamente novo. Um mundo onde a gente pode fazer muita coisa, mas tem que saber fazer as coisas. Então, é bem mais complexo do que o on-grid e muitos integradores não se dão conta disso. Eles acham que é pegar um número, jogar numa planilha e solicitar na distribuidora esse equipamento e pronto, instalar e está resolvido. Não é assim, é muito mais complexo e por isso a gente aborda tudo isso dentro de um curso online ao vivo que vai ser daqui a 10 dias. Bom, software PVSol, nós trouxemos para o Brasil em 2016. Nós somos os parceiros oficiais e nós vamos falar sobre o software hoje. Ele é software líder para modelar projetos fotovoltaicos, para simular projetos aqui no Brasil. E quem diz isso é a Greener, na pesquisa de mercado. Não somos nós, é a Greener que carimbou essa liderança. Temos um curso sobre drones em modelagem 3D, ajuda muito, facilita o trabalho e melhora muito as vendas, porque a apresentação do projeto é completamente diferente do que uma proposta gerada por plataforma. Então, aí realmente
é um ponto para se diferenciar no mercado. E a realidade virtual entra na mesma, no mesmo aspecto. Você gera um projeto em 3D, você manda um link para o seu cliente e ele mesmo, no celular, ele consegue projetar esse projeto na mesa dele, na beira da piscina, junto com o churrasco. Então ele vai ficar encantado, fascinado, ele vai fazer propaganda por você e você não discute mais preço. Você entra num outro nível, você entra em nível de visualização, de encantamento. É uma outra história. Dá uma olhada no site, realmente é completamente diferente. E, terminando aqui, temos mini curso do PVSol, Google Solar, é uma nova função que o PVSol traz de importar todo o entorno em centros urbanos, com prédios, com árvores, tudo que faz sombra. E você faz o seu projeto lá dentro. Também é revolucionário, muito melhor do que você já tinha visto antes. E um curso que a gente está lançando hoje, Híbrido Zero Grid, dentro do PVSol. Tem tudo a ver com o que eu vou contar para vocês. E a gente está na Black Week, né? O Jean depois também vai falar sobre descontos. Então, 40% em todos os cursos com desconto Black 40 até amanhã. Entrem lá no site solarize.com.br. Então, minha parte é a questão de como projetar o sistema zero grid. Depois o Jean vai falar sobre a realização, a implantação dos projetos. Então, isso realmente é muito importante. É um tema novo. Tem muitos webinários de fabricante e aqui a gente vai falar de uma forma independente de fabricante. Então, vai dar uma luz diferente para vocês. O que é zero grid? Bem simples, né? A gente tem aqui uma curva de consumo azul. A gente tem uma curva de geração de energia fotovoltaica, um sistema instalado junto à carga. A energia gerada no mesmo horário do consumo, essa área verde, ela é aproveitada. E a energia amarela, o excedente de geração de energia, não pode ser injetada num sistema zero grid. Então, essa é a energia que é perdida. E a grande questão é, como é que eu faço o dimensionamento do sistema fotovoltaico adequado com a curva de carga, adequado com os parâmetros financeiros, da forma que ele traga o melhor retorno econômico para o cliente? Essa é a questão. Retorno econômico é uma coisa, um outro aspecto seria uma segurança contra aumentos da tarifa, né? Se vocês lembram, uns anos atrás, vários anos de estiagem, e as tarifas aumentaram em 50%, quebrou várias empresas. Então, as empresas que estão ligadas na questão das mudanças climáticas, elas têm medo disso e medo com toda a razão, porque esse aumento de tarifa pode quebrar uma empresa que usa muita energia. Então tem que se precaver disso. Vamos lá. Como é que faço isso? Primeiro, eu preciso uma curva de carga. Essa curva de carga que foi uma que o Jean me mandou, é de uma loja em Foz do Iguaçu, que já tem sistema fotovoltaico há bastante anos. Vocês estão vendo aqui, né, segunda-feira até domingo, durante o horário comercial, a potência aparece aqui, a medição é de 5 em 5 minutos. Sexta-feira começou mais fraco, não sei por quê, foi uma curva em outubro, talvez estava mais frio e não precisava ligar o ar-condicionado, suposição, eu não sei. Na dúvida você pergunta. Sábado só funciona de manhã e domingo não funciona. Então, essa curva de carga é essencial você medir no local. Pega uma semana típica, então não use uma semana com feriado no meio. É, e a curva ao longo do ano. Qual foi o consumo ao longo do ano? E a gente vê aqui os números. Março teve muito mais consumo do que os outros meses,
Questiona, por quê? Isso é normal? Isso é anormal? Aqui, novembro, dezembro tem mais consumo do que janeiro e fevereiro. Por quê? Ou será que foi somente ano passado? Então, são várias questões que você precisa questionar para poder fazer uma boa modelagem, porque você quer representar no software a realidade. Outros dados essenciais são dados climáticos detalhados, intervalo horário, em TMY, Typical Meteorological Year. Não adianta nada você tentar simular com uma média mensal, porque você perde essa granularidade aqui de 5 em 5 minutos. Claro que vocês têm que saber qual equipamento, orientação, inclinação, sombra, e você tem que colocar os valores econômicos, investimento e tarifa. E agora eu vou mostrar isso dentro do PVSol. Então, esse aqui é o projeto que eu modelei. Eu tirei tudo que não tem a ver com o tema de hoje. Eu defini aqui o PVSol, né, o software, ele permite definir que vai ter uma limitação da potência de injeção e você pode limitar isso no ponto de injeção, que é o ponto de conexão com a concessionária. Então, o software, ele simula uma injeção zero na rede da concessionária, zero grid. Se você tiver outras condições, sei lá, você não quer passar de uma demanda contratada 300 kW, então você coloca aqui 300. Aí o software calcula o sistema inteiro dessa forma. Dados climáticos aqui, intervalo da simulação de hora em hora ou de minuto em minuto. Normalmente a gente usa de hora em hora para começar e quando a gente chega mais perto do gol, a gente muda para minuto na simulação, que demora um pouquinho a mais, mas traz muito mais detalhes. A curva de carga eu importei, né? O Jean me mandou uma planilha Excel do medidor deles. Eu transformei isso, eu peguei uma coluna dessa medição e importei aqui para dentro do software. Então a gente tem aqui a curva mês a mês e depois vocês vão ver a curva ao longo do dia, ao longo da semana. Inserir as informações dos módulos. Quantos módulos? Eu não fiz uma modelagem 3D aqui porque, claro que poderia ter sido feito, mas não é o assunto hoje. Eu coloquei os inversores que realmente foram instalados. Dados financeiros, eu simplifiquei aqui, R$ 3.000 por quilowatt-pico e uma tarifa de 80 centavos por quilowatt-hora. Estou passando meio rápido, não temos tanto tempo e quero chegar aos resultados. Então, o software ele calcula mês a mês a geração de energia e o consumo que eu inseri e me dá o resultado aqui. O software calcula uma taxa interna de retorno, aqui deu 25%, maravilhoso, o dobro do CDI. E me traz informações super valiosas sobre o resultado. Aqui em cima o gráfico, à esquerda tem os números. Essa pizza inteira, ela representa a energia gerada. A parte vermelha foi perdida por causa do zero grid. E a parte cinza foi realmente aproveitada dentro daquele local, dentro daquela loja. Então, mais do que a metade da energia foi perdida. Aqui está escrito 45,9% foi aproveitado. E aqui embaixo do consumo total, quanto que foi gerado pelo sistema fotovoltaico? Tudo isso aqui deu 73% veio do sistema fotovoltaico e o resto, que dá 27%, veio da rede elétrica. Então, esses são os indicadores técnicos que são muito interessantes.
temos uma série de outros números, mas que eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Vou mostrar para vocês um diagrama aqui. Esse diagrama é o diagrama da simulação do dia 7 de janeiro. A curva amarela é a curva de geração do sistema fotovoltaico. Foi um dia de céu aberto, lindo, maravilhoso. A curva azul é a curva de carga importada daquela loja. E a curva vermelha mostra as perdas. A parte, na verdade, a diferença, né, entre a azul e a amarela, a energia que não foi aproveitada por causa do zero grid. Então, aqui uma grande parte da energia realmente se perdeu. Eu depois o Jean vai mostrar uma curva parecida, ó, azul e amarelo, ele vai mostrar na realidade. Aí vocês vão ver que a simulação representa a realidade. Então, esse aqui é um dia que nos ajuda a entender o que acontece dentro do sistema. Se eu vou para outros dias, 8 de janeiro, a curva de irradiação é completamente diferente. Tem sol na parte da manhã com passagem de nuvens. À tarde, o tempo fecha aqui. Ó. À tarde tem pouco sol, mas o consumo continua. Então, cada dia é diferente, por isso que eu preciso simular. Eu não posso jogar isso numa planilha, porque cada dia é diferente. Então, olha aqui, a semana, olha aqui, ó, março, que tem mais consumo. Então, cada dia é diferente e o software serve para isso, para calcular o ano inteiro, para você chegar a esses números aqui. Vou voltar agora para a apresentação. Então, resultado, eu simulei aquele sistema que está instalado ali, 64 kW-pico, 55 kW nos inversores. A fração solar deu 73%, então a parcela do consumo atendida pelo sistema fotovoltaico. O aproveitamento da energia fotovoltaica foi 45,9%. As perdas, 54%. Agora, fiz uma variante. Eu reduzi aqui os inversores. 55 kW dá quase 120% aqui de fator de dimensionamento. Eu reduzi os inversores porque no horário de pico tem muita energia gerada que não é aproveitada. No próximo slide eu vou mostrar para vocês. Então eu fiz o mesmo projeto, apenas cortei inversores. Eu botei 40 kW de inversores em vez de 55. Qual o resultado? A fração solar, ela ficou quase igual, perdi 0,3%. O aproveitamento da energia fotovoltaica cresceu em 4%. Aqui deu meio a meio. E economizei, né? A solução ficou um tanto mais barata porque os dois inversores de 20 são bem mais baratos do que dois de 27,5. Então, esse é o objetivo do software, você fazer a variante e comparar as variantes. Olhando tecnicamente, né, essa curva eu mostrei para vocês antes no software, no projeto original. No projeto reduzido, os inversores não conseguem passar de 40 kW. Então, a curva de geração, ela tem esse corte aqui, chamado clipping, ou então ceifamento. O inversor cortou aqui a energia, né, cortei o chapéuzinho. Essa energia não era utilizada, né? Era perdida mesmo. Então, esse clipping aqui não me custou nada. Ele trouxe a vantagem que eu tive que investir menos dinheiro. As perdas são menores.
Então, com isso, eu consegui substituir as perdas do zero grid por perdas no clipping, investindo menos dinheiro. Então, o retorno de investimento ficou melhor. Deixa eu só mostrar aqui. A gente tinha 25%. Onde que está isso? Aqui. Retorno de investimento subiu para 26,7%. 1,7 pontos percentuais a mais. Não é o mundo, mas faz diferença se você pensa em investimento. Agora, outras curvas que eu simulei no projeto que eu uso no curso que a gente lançou hoje. Isso aqui é um sistema zero grid, onde comparei variantes de 100 kW, 150, 200, 250, 300 kW. Então, eu tenho a mesma curva de carga e eu quero saber qual a melhor potência fotovoltaica a ser instalada naquele local. Eu coloquei três indicadores: a taxa interna de retorno, a fração solar e as perdas por limitação, as perdas por zero grid. Se a gente olhar do engenheiro, a gente olha para as perdas, né? Começa com 9%, vai até 40% de perdas. Isso dói para o engenheiro, né? Mas se você é o investidor, você não quer saber das perdas. Não te interessa. Você quer saber do retorno financeiro, que começa aqui, nesse caso, nesse exemplo que eu calculei, com 40% taxa interna de retorno e cai para 27%. E você quer saber da proteção contra aumento de consumo, que é a fração solar. Começa com 30% e vai até 57%. E aí, com isso, você consegue, né? Você coloca isso na mesa e diz, ó, esses são os retornos. O que te interessa mais? Qual o teu limite inferior de taxa interna de retorno? Qual o limite superior de investimento? Quanto dinheiro você tem disponível? E aí, com isso, você discute com o investidor o que que é mais importante, o que que é mais interessante aqui, né? Você vê aqui, né, cada vez menos energia é aproveitada quando você acrescenta mais potência. Mas tudo bem, se o investimento está disponível, se a taxa aqui ainda está interessante, pode fazer. É o investidor que toma essa decisão. Então, seguir um pouco adiante e inserir baterias. Então, a ideia é pegar essa energia sobressalente, armazenar durante o dia e disponibilizar à noite. A mesma pergunta: vale a pena? Não vale a pena? Agora, eu peguei esse exemplo aqui, né, último, de 300 kW, onde a gente perde 40% da energia, e coloquei baterias de diferentes capacidades. Né? O que que a gente pode fazer com esses 40% de energia que estão perdidas aqui? E aí coloquei. Então, esse aqui é ponto zero, é aquele projeto que é exatamente o mesmo ponto que te mostrei antes. Eu coloquei 160 kWh de bateria, 320 e assim por diante. São kWh de bateria. E a mesma coisa, fração solar, ela começa com 57% e chega a mais do que 80%. Então, aqui, ó, se fizer esse projeto, aumento de tarifa, pô, impacta em 20% do custo energético. Realmente é muito pouco. Taxa interna de retorno, nessa escala aqui, ela não aparece. Começa com 27%, cai para 22%. E perdas por limitação começam com 40% e depois caem para 6%. Não, 10%, 8%, alguma coisa assim.
Então, eu consigo aqui aproveitar quase toda a energia do zero grid. Então, nesse cálculo aqui, olhando somente pela taxa interna de retorno, as baterias não compensam, mas se olhar a fração solar, pode ser interessante sim, porque eu protejo a empresa contra aumentos de tarifa. Aqui embaixo, uma outra curva. Quanto cada pacote de baterias trouxe em quilowatt-horas armazenados, realmente armazenados dentro da simulação. E aí, claro, a primeira bateria é completamente aproveitada, ela carrega, descarrega todo dia. Quanto mais bateria você insere, menos aproveitamento você tem, você chega numa saturação a partir de um certo momento. A mesma saturação que a gente vê aqui em cima na fração solar, que a gente viu aqui também. Então, a partir de um certo momento não faz mais sentido. E o software serve para você determinar isso. Isso aqui não me interessa, eu quero parar aqui, então vamos por aqui. Vamos aqui, ó. Tá bom demais, vamos por aqui. Ou dizer, ó, eu vou instalar o sistema agora dessa forma, mas eu quero repensar a decisão daqui a 2 anos, ou a cada ano, conforme o valor das baterias e das tarifas. Então, deixo tudo preparado, deixo o cálculo preparado, daqui a um ano eu vejo de novo, ó, baterias caíram de preço, agora eu realmente ganho dinheiro colocando as baterias. Bora, vamos fazer. Daqui a 2 anos, vamos pensar de novo. Ou a tarifa subiu e compensa colocar baterias. Então, eu posso repensar a estratégia sem esquentar a cabeça. Está em números, está calculado, pode ser retomado. E você, como integrador, né, se você não vende baterias hoje, daqui a um ano você liga de novo. Ou você vende pouco de baterias hoje. Daqui a um ano, 2 anos, você fala com o cliente de novo, diz, houve uma queda muito legal nas baterias. Vamos repensar? Eu calculei aqui, recalculei. Você pode fazer isso, né? Você tem o software, você tem os dados. Recalcula, diz, agora está o momento para você investir em mais baterias. Ó, que legal, né? Você volta para o seu cliente que já gostou de você. Então, resumindo aqui, para abrir o palco pro Jean, que tem muita coisa interessante para contar. Então, não existe uma fórmula simples para dimensionar o sistema zero grid. É indispensável você simular variante e você usar os dados reais, né? Curva de carga, dados climáticos, dados financeiros e da instalação. Em intervalos de minutos, você ganha muito mais confiabilidade do que em intervalos de horas, e esquece média mensal, não te diz nada. Eu sempre uso aqui, média mensal da temperatura no Rio de Janeiro são 24 graus. 24 graus dispensa ar-condicionado. Agora vive sem ar-condicionado no Rio. Hoje está aqui uns 35 graus, 38 graus lá fora. Porque a média não representa a realidade. E mais um link, né? Hoje, o PV Magazine publicou justamente hoje a matéria que escrevi sobre o mesmo tema. É, eu vou mandar o link para vocês junto com a gravação, do webinar. E perguntas, vocês já podem escrever no chat, a gente resume depois do Jean. Bom, mais um negócio, a gente tem 2 cursos sobre essa temática. A gente tem um curso Sistemas Híbridos em 10 modalidades, onde discutimos conceitos, entregamos planilhas com cálculos em planilha e a tecnologia sobre 10 combinações entre sistema fotovoltaico e baterias e geradores e consumidores. Então, uma caixa de ferramentas, é um pacote que está começando só a gente entender. E a gente está lançando hoje
esse curso PVSol, que é interessante para quem já trabalha com software, o que quer conhecer essa parte. É um mini curso, preço super acessível, onde você aprende exatamente o que eu expliquei aqui, só que são quase 2 horas de gravação e tudo bem didático, passo a passo. E o software está disponível para download gratuito, para você testar, e a gente dá junto o curso é, introdutório para você conhecer o software. Então, se você não conhece ainda, é o líder. A gente está muito feliz, né? Os integradores gostaram dessa proposta que a gente trouxe aqui para o Brasil. E agora eu vou passar a bola para o Jean. Eps, pulei aqui, vou parar aqui o compartilhamento. Tá contigo, Jean. Show, grande Hans. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Muito legal, muito bom a gente estar aqui, estar junto. Ainda mais com o Hans, que eu acompanhava desde que a gente começou no mercado solar, escutava muito falar dele. E é uma honra hoje poder estar aqui trocando essa ideia. A gente já tinha conversado na Intersolar, né? Falou já sobre muitos assuntos, mas finalmente conectou um deles que é um tema atual, útil e que talvez determine aí muitos bons negócios para o futuro do mercado solar. E essa é a nossa missão, né? Como o Hans falou ali, todo o conhecimento que a Solaris proporciona para o mercado, a SolarView tenta trazer na forma de tecnologia. E é assim que a gente vai contribuindo para que esse mercado cresça cada vez mais, que a gente faça mais negócios e entregue mais valor para os consumidores e para o país como um todo, né? A gente há pouco estava falando de inteligência artificial que consome muita energia, então tem muito chão pela frente aí para a gente poder agregar valor através do conhecimento que a gente tem. Então vamos lá, feita a introdução, obrigado Hans. Deixa eu compartilhar aqui a tela, a gente usa mais o Google, aí talvez aqui eu me perca um pouco. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo assim. Ainda não na apresentação? Sim, vale. Vamos ver. Foi? Show. Isso, foi. Show de bola. Então tá, aqui pessoal, a ideia, ó, o Hans já apresentou é, toda a visão do projeto, né, da importância dele, da flexibilidade que ele traz para análise na hora de tomar a decisão. Eu lembro, eu tinha um professor na engenharia que ele falava assim, pessoal, uma coisa que a gente não pode abrir mão é de simular antes, porque se tu deixar para simular depois vai ficar muito caro. Então, já que a gente tem essa alternativa, tem o PV-Sol, tem o conhecimento e a oportunidade, então a ideia é justamente simular antes. Antes de fazer a seleção, a lista de compras, buscar os fornecedores, enfim. Né? É natural, isso faz parte do projeto, faz parte da nossa rotina, de muitos de nós, muitos que estão aqui como engenheiros, né? Como empreendedores. E, dada essa primeira parte sobre como fazer o projeto, como simular, como trabalhar para tomar a decisão, agora a gente vem aqui para uma etapa que eu diria mais mão na massa do ponto de vista físico, né? Aqui que a gente, poxa, agora vai instalar os equipamentos e colocar o negócio para rodar. Então, óbvio, não tem como passar tudo aqui agora sim, mas com certeza nos cursos do Hans, aí a gente vai estar falando mais também sobre. Mas com certeza os conceitos para deixar na mente aquela clareza do que tem que cuidar, do que tem que prestar atenção na hora de partir para o processo de instalação, a gente vai conseguir transmitir com certeza. E eu começo aqui nessa apresentação que fala sobre como identificar os circuitos para instalar o medidor inteligente de energia. Por quê? Quando o Hans traz ali, ó, para fazer o projeto, a gente precisa da curva de carga. Então, é natural, a gente precisa medir. É possível, em unidades ali de média tensão, buscar memória de massa? É. Se conseguir buscar essa memória de massa, melhor, mais simples, mais rápido, mais barato. Caso não consiga, existe a alternativa sempre de realizar a medição, o que vai exigir que fique um tempo monitorando e medindo, né? E é isso que a gente mostra aqui. Quando a gente parte para a medição do circuito, para realmente extrair a curva de carga, a gente vai olhar aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu. Baixei aqui, ó. Aí, ó. A gente vai olhar para um circuito onde talvez ele esteja sem uma usina solar, num primeiro momento, ou, oh meu Deus, foi, ou com uma usina solar já instalada. Então, nesses contextos, a gente não muda a posição do medidor. Então, o medidor que vai definir para a gente como que está o comportamento dessa unidade consumidora é essa posição aqui da rede elétrica. Aí você vai perguntar, não, peraí, Gê, mas quando eu não tenho usina, aí é tranquilo, porque
toda a energia fornecida para a rede que vai ser medida pelo medidor, ela vai ser exatamente a energia que está sendo consumida. Agora, quando tiver um gerador de energia, aí muda a lógica, né? Aí a gente vai ter a medição sendo feita pelo medidor, ela não é toda a medição do consumo. Ela é a medição daquilo que foi fornecido pela rede e que foi injetado na rede elétrica. E na verdade, o que a gente precisa para conseguir projetar o grid zero é a medida do consumo. Então aqui eu já abro uma leve contradição no sentido de que, sendo possível, faz sentido sim instalar um medidor inteligente de energia no circuito de consumo. E por que que eu falo esse condicional, né? Sendo possível. É porque nem sempre é tão fácil assim, né? Nem todo quadro de carga ele está preparado e identificado para facilitar essa instalação. Então, uma alternativa que sempre vai estar disponível é, considerando que existem três circuitos aqui, tem um circuito de geração, tem um circuito de consumo, tem um circuito de rede elétrica. Medindo dois, eu sempre calculo o terceiro. E dado esse contexto que nem sempre é simples e fácil medir o circuito de consumo, o que que é possível fazer? Eu instalo o medidor de energia no circuito de rede, eu faço a integração digital, né, que é parte da tecnologia que a gente desenvolve aqui na SolarView, com a central de monitoramento. Então, meço o circuito de rede, faço a integração digital e trago os dados de geração de energia aqui do próprio portal do inversor. Aí eu calculo a curva de consumo. Então, isso sempre é possível. É a lei de Kirchhoff, né? Medindo dois pontos, eu consigo sempre calcular o terceiro. E é assim que muitas vezes a gente extrai a curva de consumo, porque nem sempre, eu digo, na maioria das vezes, a gente não tem a medição do consumo, a gente tem a medição da rede. Aí, nós vamos para o seguinte, ó. Uma vez que a gente tá trabalhando aqui com essa instalação, é importante entender esses fluxos de potência, né? Como a gente já falou. Injeção na rede e consumo da rede, eu meço nessa posição. Geração, se eventualmente se usa um medidor aqui ou se está fazendo monitoramento através do portal do inversor, do próprio datalogger do inversor, eu tenho a leitura de geração em sentido único, né? Diferente da rede que é bidirecional. Ora eu injeto, ora eu consumo. Quando eu olho para o circuito de consumo, eu tenho aqui duas parcelas significativas da energia. Só que ambas são unidirecionais. É sempre do nó, que a gente chama, né, do quadro geral, para carga. Só que uma parcela foi fornecida pela rede e uma parcela foi fornecida diretamente pela usina. É o que o Hans lá mostrou como o fator solar, né? Fator de energia solar, que a energia solar é Fração só. fração solar, Hans, obrigado. A fração solar é aquela fração do sistema de energia solar que está atendendo diretamente à carga. Então, esse fator aqui a gente nunca mede ele. A gente sempre calcula, porque se eu colocar um medidor aqui, a única coisa que eu vou ver é um sentido único do fluxo de potência indo para a carga. E para definir da onde vem esse fluxo, eu preciso medir a origem dele. Então eu preciso combinar essa leitura da carga com a informação de geração ou com a informação da rede, tá? É assim que eu consigo diferenciar qual parcela do consumo vem da usina solar e qual parcela do consumo veio da rede elétrica, tá? Conhecendo isso, entendendo, compreendendo isso claramente, a gente avança. E aí vê, ó, a curva de potência que eu vou ter medindo a geração é essa tradicional, é que o Hans já mostrou ali na simulação do software. Quando eu vou olhar para a curva de consumo, a curva de consumo ela vai variar. E isso é muito rico de observar, né? Isso aqui, se eu não me engano, eu não sei se isso aqui é uma indústria ou é uma casa de alto padrão. Para mim, eu tinha essa curva aqui como uma casa de alto padrão, tá? Mas é bem alto padrão mesmo, porque olha aqui, olha, tá consumindo aqui, ó, quase 20 quilowatts, né, na madrugada. Isso não é muito Caraca. comum, não. É muita coisa. Aí, se a gente observar aqui, ó, essa é a curva que a gente simulou. E por que que a gente simulou essa, né, que o Hans apresentou? Porque é uma curva extremamente característica de uma unidade comercial. É lindo de observar, ó. O cara se empolga, né? Mas aqui em torno das 7h30 ela começa o consumo, e aí esse consumo se estende, ele não cai meio-dia, ó, como muitas curvas caem ali no horário de almoço. Ela se estende até às 18 e pouco, lá quando começa a desligar. Então é muito característico isso para os dias de semana sem feriados. Então, lembrando isso que o Hans falou, né? Quando a gente vai
medir, interpretar e introduzir as curvas de consumo, é importante lembrar isso. Existem diferenças entre os dias de semana, feriados e finais de semana. Tanto que, já pego um parênteses aqui, a gente recebeu de muitos amigos, colegas, parceiros, clientes da região da CPFL uma limitação horária, né, que diferencia dias de semana e finais de semana. Então, muito importante a gente considerar isso porque vai fazer parte do projeto também. Além da variação sazonal, que é que o Hans mostrou também. Em geral, o que a gente consegue observar nos estados do centro-sul é que onde o inverno é mais rigoroso é que existe uma queda de consumo nos meses de inverno, né? Diferente dos estados lá mais próximos da linha do Equador, onde a gente tem um clima já mais parelho ao longo do ano. Pode ter diferença ali entre regime de chuvas, um período mais chuvoso, né? Mas em geral a gente nota essa diferença. Então é importante observar essa característica também. E fora isso, essa é outra curva de consumo de outra unidade, e essa sim é uma unidade industrial que tem terceiro turno. Então ela trabalha durante a noite também. A gente tem o grande Daniel aqui, na Instalo está presente, é parceiro nosso também, está trabalhando numa unidade semelhante a essa aqui, que ela não para. Ela fica a noite inteira rodando, então por isso que a gente vê essa curva de carga aqui, ó, praticamente uniforme ao longo do dia, em torno aqui dos 40 quilowatts de consumo. Claro que tem unidades industriais que é muito mais, isso aqui é uma pequena indústria. Aí, gente, o que que eu observo aqui, ó? Quando o medidor ele está ali conectado, e na maioria das vezes ele vai estar exatamente nessa posição, na rede elétrica, ele vai estar medindo esse fluxo bidirecional. Que no caso da SolarView, isso varia de monitoramento para monitoramento. Tá? Vocês vão pegar aí controladores, enfim, os monitoramentos dos próprios fabricantes. Não existe um padrão, tá? Mas o padrão que a SolarView adotou para representar esse monitoramento é o seguinte: quando eu tenho consumo de energia em sentido da rede para carga, eu apresento um valor negativo. Por quê? Porque isso é um débito financeiro. E quando eu tenho injeção de potência na rede, eu represento no valor positivo porque isso é um crédito financeiro. Então, esse é o padrão que a SolarView adotou. Eu não listei quais são os fabricantes que adotam esse mesmo padrão, mas eu já vi fabricantes que eles colocam tudo junto, assim, curvas sobrepostas. A gente tem um exemplo desses aí, mas é importante também ter clareza, porque isso pode confundir. Na hora de fazer a leitura, você pode bater o olho ali e pensar, poxa, mas que curva que é essa aqui? Então é importante ter clareza sobre isso e identificar quais são as curvas para não dar confusão na hora de ler e de interpretar. Feito isso, aqui eu mostro uma sobreposição de curvas, ó, que o Hans comentou. Ó, depois já vai mostrar uma curva ali real, que é a curva lá da unidade simulada, tá? Uma unidade comercial. Então, o que está sendo medido aqui? Exatamente o que eu comentei. É a medição no circuito de rede elétrica e a geração de energia coletando informação de. Na verdade, essa aqui é Datalogger SolarView. Essa aqui não é o portal do inversor, tá? Essa aqui é o Datalogger SolarView que tá lá, porque o inversor eu sei porque é ABB. E aí, o que que a gente tem quando está lendo essas duas informações aqui? A gente apresenta o gráfico que a gente chama de balanço energético. E por que que ele está desse jeito? É porque o balanço energético, da forma que a gente demonstra, a gente colocou nesse formato para ficar mais didático, de compreender o que que é consumo de energia. Então, o consumo total é toda a curva amarela, somando, né, o amarelo que é puramente amarelo com esse amarelo esverdeado, porque está sobreposto lá na curva verde. Então, isso tudo é consumo total. A geração é toda a curva em verde, que é esse verde aqui, que é o que foi injetado na rede, mais esse verde amarelado, né? Que está sobreposto aqui na curva. Então a gente vê direitinho aqui a curva de geração de energia. E agora a gente vai para as componentes, ó. Então eu já falei do verde puro aqui, ó, que tá vendo? Essa é a parcela de injeção na rede. Então, essa é a parcela que o grid zero iria eliminar, que é o que o Hans calculou lá, né? O fator que às vezes dá uma dor no coração da gente como engenheiro, pensando assim, cara, mas eu projetei o sistema, eu tô gerando energia e tô, entre aspas, né? Tô desperdiçando o potencial energético que essa usina tem. Na verdade, a característica do grid zero, ela, ela é imposta, né? Ela é imposta pela concessionária, ninguém escolhe deixar de gerar. É a concessionária que está trazendo uma limitação de potência ali e por isso o sistema está sendo projetado dessa forma. Mas aqui fica esse valor aqui de energia injetada, que é o que seria limitado no contexto do grid zero. E esse outro valor aqui, ó, que é
que é esse amarelo puro aqui, é o amarelo que representa o consumo da rede, o consumo direto da rede. Então, basicamente é isso que a gente consegue visualizar nessa curva sobreposta, certo? Aí, pessoal, feito isso, eu chamo a atenção para o seguinte, ó, tem alguns cuidados práticos para tomar na hora dessa instalação. Então, aqui está um quadro que muitas vezes, comparado aos quadros que a gente encontra por aí, é um quadro lindo, maravilhoso. E um dos itens é justamente conseguir identificar de onde é que vem, né, cada um dos circuitos. Aqui está muito escancarado. Em geral, a gente tem a corrente do disjuntor já revela qual que é o disjuntor geral. Então, tu já consegue visualizar, opa, esse aqui, ó, tá vindo a rede elétrica, tá vindo aqui, porque esse aqui, ele tem lá a corrente maior. Então, já identifica de onde é que vem a rede elétrica e já sabe, opa, se a rede vem daqui, tá aqui os nós, ó. E aqui a gente vai ver que nesse quadro, esse disjuntor está identificado com a palavra inversor. Vamos ver se eu consigo dar um zoom. Opa. Tá, mas tá aqui, ó. Esse quadradinho preto aqui, essa etiqueta preta, tá escrito inversor. Então ele já me apresentou. Esse aqui então é o quadro da usina. Aqui estão os quadros, os disjuntores que vão para as cargas. Então aqui eu posso escolher. Se eu quisesse medir diretamente na carga, aqui estão os três TCs, ó. Eu instalaria os três TCs aqui, ó, nessa posição. Porque daí o nó que conecta a usina na rede elétrica tá nesses terminais aqui. E isso, pessoal, por incrível que pareça, é, o que a gente nota aqui no pós-venda da SolarView é uma das principais dificuldades, é conseguir identificar onde é que está esse nó, né? Então a rede, aqui ó, aqui eu ilustro melhor, ó. Aqui então eu vou ter injeção e consumo de energia porque a rede elétrica está aqui em cima. O nó está exatamente aqui, ó, onde eu conecto a geração através desse disjuntor aqui nesse barramento. E aqui estão os dois disjuntores que levam a energia para a carga. Então, muito simples, muito fácil, muito claro de observar isso nesse quadro aqui. E aqui tem um ponto que eu chamo a atenção, que é o seguinte: tem, tem três características importantes da gente observar na instalação do medidor, que é, primeiro, é o circuito. A gente tem que identificar o circuito que a gente está medindo. Depois, a gente tem que identificar se é um circuito estrela-triângulo, porque isso é uma parte da configuração do medidor. Em geral, quando tem neutro, é estrela. Dificilmente a gente pega algum circuito estrela sem neutro, tá? E em geral, quando não tem neutro, é triângulo. Então, isso é possível de identificar e configurar no medidor. E o outro ponto que a gente observa é a orientação dos transformadores de corrente. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Tem depois um artigo ali que eu vou apresentar. Hansel, meu Deus, eu vou correr aqui, tá? A gente se empolga. Mas, rapidamente, o sentido ele sempre precisa ser para carga, tá? Exceto se eu for medir a geração. Se eu for medir a geração, a seta do TC tem que apontar para a geração, tá? Mas é assim que o sistema compreende mais facilmente. Existe uma discussão aí se a gente pode alterar no software? Poder pode. Existe um cuidado a fazer porque vai mexer com o firmware do inversor, mas isso é papo para outro momento, tá? O fato é, hoje, um dos cuidados, desses três cuidados, né? Qual que é o circuito, se é estrela, triângulo e a orientação do TC, tá? Basicamente é isso. Aí eu pego aqui, esse aqui é um circuito residencial, dificilmente a gente vai trabalhar o grid zero nesse contexto, mas é só para mostrar que, beleza, a rede elétrica ficou fácil de identificar, e olha que curioso, nem toda instalação é adequada, né? Ó, as três fases estão em azul, azul é o neutro, mas é isso aí, são coisas que a gente encontra em campo. Se vê coisa muito mais, né, muito mais desafiadora muitas vezes. Mas a questão é, aqui eu não consigo identificar onde é que está o nó que separa a usina da carga. Ela está aqui no meio, nesse barramento aqui, em algum lugar, está instalada a usina solar. Então, esse é um contexto aí que a gente observa também que fica mais desafiador. Então, por isso que normalmente a rede elétrica é o local mais indicado, tá? E aqui é outro exemplo onde a gente tem. Aqui são dois cabos por fase, e esse aqui é o gerador, se eu não me engano. É. Então eu tenho o gerador chegando ali, e aqui eu tenho dois cabos por fase, levando a energia lá para as cargas, e a rede está lá em cima. Então, também são fatores interessantes de observar. Por quê? Porque na hora de você dimensionar o teu medidor inteligente, é importante observar quantos cabos por fase e a bitola do cabo. Porque esse TC aqui, ó, ele não vai conseguir medir dois cabos por fase. Então, vai precisar pegar um TC de maior capacidade de corrente, que naturalmente tem uma área maior, tá? Então, é importantíssimo observar isso para evitar de chegar na instalação e, poxa,
não vou conseguir instalar. Então, esse é um cuidado fundamental. Aí, aqui eu pulo para falar disso aqui, ó. Que o contexto do Grid Zero, ele vai exigir o seguinte: a comunicação do medidor inteligente que eventualmente está instalado lá no circuito de rede elétrica ou no quadro geral com o inversor que está localizado em um ambiente diferente. A gente tem contextos, por exemplo, é o que eu estava comentando ali, do Daniel da Instalo, que, poxa, tá quase 1 quilômetro de distância, os inversores lá do ponto de entrada de medição. E aí, como é que eu trabalho isso? Normalmente isso é cabeado, né? A interface em geral é 485, a interface de comunicação, mas a interface 485 aguenta 1.000 metros, né? Já começa a ficar arriscado eu me aproximar dos 1.000 metros, levar um cabo, né? Para isso mesmo, sendo par trançado, diferencial, etc. E aqui é o que eu estava falando com o Hans, que no nosso contexto de eletricidade, a gente mata a pau muitas vezes. Mas quando entra nesse contexto de rede, comunicação, isso não é algo de domínio, assim. Então, normalmente traz um certo desafio. E é aqui que a gente começa a lidar com fibra ótica, com conversores, que é outro desafio das instalações de grid zero. O fato é, a gente precisa ter uma instalação confiável do medidor até o inversor, tá? E aqui duas observações. Uma é, quando a gente estiver lidando apenas com um inversor, a ligação é direta, do medidor para o inversor. Em geral, a maioria dos modelos de inversores atuais, eles já possuem algoritmo de limitação de potência, né, que tu configura no próprio inversor. Agora, se pegou um inversor mais antigo, se por acaso tem mais de um inversor, mesmo que seja do mesmo modelo, mesmo que seja da mesma família, né, do mesmo fabricante, ou inversores de marcas diferentes, aí é necessário ter um controlador. Por quê? Porque nessa estrutura de comunicação, a gente nunca pode ter mais de um mestre, a gente chama, né? Não pode ter mais de um cacique ali nessa tribo. Então eu preciso ter um cara que manda, que está medindo os dados e que está tomando a decisão, é um maestro, e os outros todos são o que a gente chama de escravos, né? Um mestre e os demais são escravos. O medidor, ele cumpre a função de ser um informante. Ele é o cara que está monitorando ali o circuito de rede elétrica e falando, ó, não está injetando nada. Até que ele vê, opa, começou a injetar, limita a geração aí. Aí o inversor, opa, vou limitar. Então, basicamente, essa é a função que o medidor exerce nesse contexto, tá? O que que é importante gravar disso? Se o inversor for um inversor só mais moderno, o medidor liga direto nele. Se eu tiver mais de um inversor, ou se o inversor for antigo, eu vou precisar de um controlador, tá? E isso significa custo, pessoal, beleza? Então, deve ser considerado também no projeto. E o outro detalhe é que o Hans já comentou também, a questão do custo é muito importante porque às vezes tu vai buscar esse medidor, daí tu não vai encontrar, daí tu vai buscar o medidor, daí não vem TC, aí tu tem que buscar um fornecedor de TC. Então, esse é o cuidado, né? A SolarView, quando a gente começou a desenvolver tecnologia, a gente começou a desenvolver nesse sentido de facilitar essa integração, entre os equipamentos. Por isso veio o Data Logger Universal, depois o medidor, a central de monitoramento e tal. Então a ideia é essa: todos os medidores que a gente fornece, eles vão com o TC calibrado para garantir a maior taxa de exatidão na hora de ler para tomar uma decisão adequada. Porque se a gente começa a pegar, tu pega um medidor que não foi do mesmo fabricante do TC. E aí tu começa a ter uma taxa de erro do TC, uma taxa de erro da medição, uma taxa de erro de casamento dos dois, o delay ali da tomada de decisão. Isso começa a gerar erros que vão se acumulando em cascata e podem trazer resultados inadequados, tá? Então, muita atenção, muito cuidado para isso. São fatores importantes na hora de selecionar os equipamentos, na hora de adquirir eles, beleza? E por fim, eu vou apresentar isso aqui, ó. Que isso aqui é algo, é um artigo que a gente trouxe. Black November, tá? O Hans comentou ali. Então, estamos em época. É o momento. Se você tem algum projeto, só chegar lá. Fala com o vendedor, exige o desconto de Black November. Não tem cupom. Qualquer equipamento ali já tá tudo com desconto. E a plataforma também. Então, é só chegar e falar assim, ó, cara, vi, participei do webinar, eu quero o desconto de Black November, tá? Então, webinar Solarize na cabeça. Mas o que eu quero trazer para cá, agora para a gente fechar aqui, para fechar essa parte prática da instalação, é isso aqui, ó.
como instalar e configurar o medidor grid zero no inversor sem controlador. Isso aqui, pessoal, é uma síntese do que a gente está vivendo todos os dias aqui na SolarView e que, por mais que não seja um passo a passo claro e direto que tu pega essa receita e já faz o bolo direto, ele te deixa muito perto de fazer um bolo. Eu digo isso porque ele é um procedimento passo a passo mesmo, que traz uma visão clara e genérica de configurações que são mais comuns. E com isso aqui, muitos dos problemas que a gente tem no dia a dia já se resolvem, tá? Então vamos dar uma olhada, ó, rapidamente. São 5 passos necessários para te conseguir instalar e configurar o sistema Grid Zero. Como é que isso funciona? É o seguinte, ó. Tu tem que instalar, basicamente, fazer as conexões necessárias. Tu tem que configurar o medidor, tem que configurar o inversor. E aqui eu tô falando do inversor sozinho, tá? Eu não tô falando do contexto que tem controlador. Tem que cadastrar o medidor, tem que monitorar e concluir o processo. Basicamente, são esses 5 passos. E aí, quando a gente entra no detalhe, o que que eu chamo a atenção? Identificar o circuito, tem que desligar a instalação para se proteger, instalar o TC, instalar o TP. Ah, meu Deus, esse é um cuidado também que tem que ter. TP e TC, eles têm que estar na mesma fase. Então são erros, não são muito comuns de acontecer, mas acontecem, né? Tu pegou a fase A, que é vermelha, e aí tu pegou o TP instalou o TC. Aí tu pegou o TP da fase A, que é vermelho, é um fio vermelho correspondente, e sem querer ligou na outra fase. Ferrou. Ferrou toda a leitura. Porque eu tô lendo a tensão de uma fase com a corrente da outra. Não vai dar certo. Então, cuidados assim que tem que ter na hora prática, tá? Chama atenção, o azul tem que estar sempre conectado, né? Se não tiver neutro na instalação, se for uma instalação, passou por um transformador, ele está ligado em triângulo, não tem problema. Pega o fio azul e conecta ali numa das fases, porque é esse fio azul que alimenta o medidor, tá? Não tem problema ser uma tensão de fase alimentando o medidor, ele aguenta até 500 volts, tá? Aí vamos lá. Liga a instalação, conecta o cabo lá no medidor, conecta no inversor, e aí a gente vai para uma especificação. Por enquanto, tem que acessar o manual do inversor e identificar como é que faz essa conexão 485. Para alguns é direto, é só conectar, para alguns tu tem que abrir o inversor e entrar lá dentro. Isso varia de inversor para inversor, tá? Depois fez as conexões, vai para a configuração do medidor. E aqui, galera, é o que eu falava com o Hans. Tem detalhes que são muito simples, mas que muitas vezes a gente deixa passar e parece que é difícil, né? Então, esse medidor SolarView, ele basicamente é configurado pelo aplicativo. Então, tu baixa o aplicativo e vai seguindo passo a passo. É ali que eu falei se é mono, bio, trifásico, estrela, triângulo, etc. Aí, o que que é importante aqui, ó, que eu deixo claro. Em geral, as configurações para te fazer funcionar são essas aqui, ó. O endereço é 1, o protocolo é Modbus, a taxa de transmissão é 9.600 bits por segundo, bit de paridade é nenhum e stop bit, o bit de parada é 1. E acabou. É isso aí. E aí o outro ponto é o seguinte, isso aqui está configurado no medidor. E o cara pensa, acabou, mas não acabou não. Na verdade, tu tem que pelo menos conferir no inversor se lá está configurado do mesmo jeito. Esses dias a gente pegou um inversor configurado com um ID 111. De onde é que saiu esse 111? Nem o integrador não sabia explicar. Mas ele estava lá. Então, é preciso configurar o inversor, acessar o menu e conferir se esses dados estão os mesmos dados do lado de lá. Pode ter algum inversor ou algum controlador, se for o caso, com uma configuração diferente? Pode, é uma possibilidade. Mas estatisticamente a gente vai resolver talvez 90% dos casos desse jeito, tá? Por isso que a gente fez esse passo a passo. Se entrega na mão do instalador, ele vai lá e já se vira com isso. E se não se vira, aí realmente, vem pra cá e a gente vai bater ali o olho no manual, vai atrás do suporte do fabricante. Se precisar, vai fazer teste e vai simular para conseguir garantir a instalação. Feito isso, cadastra o medidor lá na SolarView, se for o caso, né? Se for o medidor SolarView, ou se for o medidor do fabricante na plataforma do fabricante. E aí, pessoal, tem uma dica muito rica, que é o seguinte. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui. É o quinto passo. Desliga o circuito, deixa 15 minutos parado. Por que 15 minutos? É como o Hans falou. Em geral, os monitoramentos eles atualizam os dados de 5 em 5 minutos, tá? Então eu vou garantir aqui que eu vou pegar 3 pontos do gráfico, tá? No mínimo dois, mas no máximo três. E aí eu já vou poder ligar o circuito e verificar se
o monitoramento já está pegando de forma adequada. E se já tiver configurado o grid zero, na verdade ali o grid zero eu não vou ver, né? O grid zero eu teria que, tipo, desligar o circuito, desligar algumas cargas, que também é um teste recomendado para te verificar se está tendo limitação de potência. Então, basicamente é isso, do ponto de vista prático, que a gente deixa como dica o que que deve ser cuidado, como deve se proceder, para que você tenha essa noção na hora de escolher os equipamentos e na hora de instalar. Dúvidas a gente sempre vai estar aqui à disposição para poder auxiliar. E, naturalmente, mais detalhes a gente vai trazer em outros treinamentos aí, porque se a gente for aprofundar em cada detalhe aqui, nós vamos passar o dia inteiro, né, Hans? Então, fique ligado aí nos cursos da Solarice, tá? Os webinars. A gente vai trazer também muita coisa bacana sobre o Grid Zero, porque é útil e é um mercado que vai trazer muitos bons negócios para todos nós. Terminei. Passei os Ótimo. E minutos. vocês têm, né, o que eu escrevi, vocês têm também o conhecimento sobre homologação, né, nas concessionárias. Então, vocês têm, podem ajudar os integradores nesse passo que às vezes é o mais difícil de todos. Demais, Hans. E aqui eu cito um caso que a gente também vai comentar mais sobre, que é um caso, uma instalação. Esse caso que você esteja estudando e estiver aí, mas que a gente tá trabalhando em conjunto aí, em um caso em que a concessionária ela não estava aceitando a, a documentação do fabricante para liberar uma instalação de 3 mega, 3,5 mega. E aí, o que que a gente fez? A gente deu uma revisada ali na documentação, mas também fez alguns testes e simulações para provar, para comprovar que o Grid Zero de fato funciona e ele tem uma resposta relativamente rápida. Porque da forma como estava colocada a documentação, a concessionária estava interpretando que o tempo de resposta do Grid Zero seria 300 segundos, que é 5 minutos, né? E tá errado isso. Na verdade, o tempo de 5 minutos é o tempo de tu subir um dado para a plataforma de monitoramento. O Grid Zero, o algoritmo Grid Zero de todos os fabricantes, responde em segundos, que é suficiente para não é, ah, acionar as proteções. Então, esse foi um dos cuidados aí que a gente trouxe, e com certeza é um conhecimento que, no que a gente conseguir contribuir, a gente está aqui, e se não for suficiente, a gente vai atrás, porque funciona, a gente acredita muito na tecnologia. E sabe que as concessionárias, por mais que elas queiram barrar, dificultem e tal, poxa, quando chega ali tu prove, tu mostra que tecnologicamente faz sentido, elas não têm por que não abrir mão, né? E não liberar o projeto para ele funcionar. A gente certamente esbarra também que falta de conhecimento dos técnicos, né? Ver pela primeira vez, igual quando a gente começou com energia solar, né? A gente, no início a gente tinha que colocar aquela chave de desconexão na rua para o técnico poder desarmar o inversor no caso de fazer manutenção na rua, né? Um trambolho caro no início, depois, não, peraí, os inversores desligam, pode confiar, porque sem a rede, o inversor não tem como injetar. E aí, dá tudo bem, agora a gente já aprendeu. Então, a gente está sempre no início é assim, né? O pioneirismo, aí os técnicos ainda não confiam, não conhecem, e depois vão Né? aprendendo com a gente, né? Isso é muito nobre, Hans. E aqui, pessoal, eu comento isso também com destaque, porque é difícil ser pioneiro. Por quê? Porque a gente tem muita incerteza, tem essas barreiras aí, a gente bate muito cabeça, mas tem um diferencial muito grande em investir nesse trabalho, que nem vocês todos estão aqui trabalhando, se atualizando sobre o Grid Zero e tal, é que tu sai na frente. Então isso vira um diferencial, tu consegue, aquela história, tu consegue beber água limpa, né? Então, aproveitem muito isso. Então, o Grid Zero, as baterias agora. É muito fácil a gente falar, cara, é difícil, ainda é caro. Tudo bem, tá tudo certo, é verdade. Só que se tu. Eu até botei aqui, ó, a questão do equilíbrio na tomada de decisão. Quando o Hans apresenta a TIR, a questão da energia, né? E qual outro, Hans? Foram três curvas que tu botou. É o fator A solar, a outra TIR, foi a perda de energia, né, por limitação. perda de energia, que a gente observa como engenheiro, né? Mas olha só. Esse equilíbrio na tomada de decisão significa assim, ó, se eu esperar muito, esperar isso se popularizar, possivelmente eu vou estar competindo com muito mais gente do que se eu começar agora. E se eu combinar todo esse aparato tecnológico, a inovação, né, como um todo, com os meus argumentos de persuasão,
e nós vamos ter, o Hans também vai falar sobre como vender grid zero e tal. Aí, cara, aí a gente sai na frente. Então é isso. É uma forma de posicionamento também. Tu colocar lá, ó, primeiro sistema grid zero da cidade é meu. Eu que fiz e tu pode confiar que funciona. E aí já começa a vir a clientela. Como foi no solar lá atrás, vai ser com as grid zero, vai ser com bateria, vai ser com N situações aí pra frente também. Show! Obrigado. Vamos para perguntas. Tem uma do Carlos Fernandes. Conseguimos medir tendo uma usina solar? Ele colocou isso bem no início da sua fala. Eu não sei, Carlos, se essa pergunta continua em aberto, se está esclarecida. Não entendi bem a pergunta. Claro. Mas conseguimos medir tendo uma usina solar? Claro que pode. Tendo ou não tendo. Porque a lógica é a seguinte, ó. O medidor, ele é um medidor de energia. Se tu colocar ele para medir, tipo, o circuito específico de um ar-condicionado, ou de uma câmara fria, ou o que for, uma carga específica, né? Ele vai medir. Então, tendo solar vai medir sim. Só cuidar a posição. A questão é o que que tu quer medir? Eu sempre pergunto isso, né? Que resposta tu quer ter? É quanto tá consumindo, quanto tá injetando na rede ou consumindo da rede, quanto tá gerando de fato? Tem gente que instala o medidor no, a gente já mediu uma usina eólica e mediu alguns geradores a diesel, que ele queria pegar essa medição. Então é possível sim. O Daniel, ele comentou que numa obra tem 1,8 quilômetros de distância. Você tinha falado no máximo 1 quilômetro. E aí eu tenho uma pergunta do Marco Antônio, se a comunicação é sempre cabeada. Por enquanto é. E aqui, gente, tem uma coisa muito interessante. A gente foi para Snack na China esse ano e lá a gente teve a oportunidade de visitar alguns fabricantes. A gente foi bater na porta deles para falar: me deixa ser teu parceiro oficial do medidor e tal. E a gente viu um fabricante testando a comunicação Wi-Fi. Só que tem um desafio. É o que o Dani falou ali, ó. O Daniel disse: na instalação lá é 1,8 quilômetros da cabine de medição até os inversores. Como é que tu liga um sinal Wi-Fi? É muito repetidor, É. sabe? Pode dar, pode dar sim, mas tem um desafio aí. Por isso que, e outra, como é algo que precisa de uma certa robustez, o cabo ele ainda acaba sendo a melhor alternativa, pelo menos por enquanto, né? Mas aí vai da evolução tecnológica e das características da instalação. Se for viável colocar Wi-Fi, dá pra botar. Você já tem que partir para uma antena, mas aí também se chove, tem- então o Isso. cabo ainda tem 485 tem repetidores de sinal, deve ter, né, para distâncias maiores. Oh. Vou dar um exemplo lá, tá? Lá a gente tem o cabo 485. Aí, no início tinha um conversor Ethernet para 485 para Ethernet e de Ethernet para fibra ótica. Por quê? Porque era o conversor que a turma já trabalhava, já tinha uma certa segurança e confiança ao trabalhar com esse conversor. E aí, no decorrer ali da instalação, a gente comentou muito assim, poxa, para a gente ter mais confiabilidade, uma agilidade maior na comunicação, vamos eliminar um estágio de conversão. Vamos converter direto de 485 para fibra ótica e lá a mesma coisa, de fibra para 485. E aí assim foi feito e de fato melhorou a comunicação. Então, alternativa tem. O que tem que observar é o seguinte, é a confiabilidade do dado. A comunicação não pode falhar, porque como a tomada de decisão de limitação de potência está sendo tomada com base nessa informação, se der ruim, se a informação chegar atravessada pela metade, ou errada ou não chegar, o sistema para. É que é o sistema de segurança, né? Ele vai parar de produzir. Aí, poxa, o investimento que tu fez, tu tá perdendo dinheiro ali. Então, é isso. Não tem os repetidores em cima, tem os conversores, né? Que são utilizados. O Luiz Fernando perguntou qual a classe de exatidão dos T6 e medidor. Classe de exatidão. Deixa eu pegar aqui, gente. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Datasheet do medidor. Aqui, ó. Tensão, consumo. Classe de precisão é classe B. E aqui eu vou ter que. Eu fico devendo a resposta do que significa ali a classe B. Mas é classe B, tá? Dá para pesquisar.
É. Vou pesquisar. O Carlos deu parabéns pela apresentação. Prazer. O Daniel também. E aí o Carlos perguntou a questão de zero grid e mercado livre de energia. Carlos, no Mercado Livre, o consumidor, ele usa a concessionária local, a distribuidora de energia, vamos usar o termo correto, a distribuidor, para receber a energia, mas ele não compra da distribuidora local. Ele fecha contratos com usinas remotas que fornecem a energia e a distribuidora do local dele entrega a energia. Com isso, né, se ele fosse injetar energia, essa energia seria de quem? Seria para quem? Então, num contrato que ele não ele poderia entrar num papel também de autoprodutor, de vender energia, mas isso é bem mais complexo, é bem mais burocrático. Então, normal no Mercado Livre é que o consumidor ele migra de grupo A, vira compra energia via contrato no Mercado Livre e a distribuidora local entrega essa energia, mas não aceita a injeção de energia. Então, automaticamente, ele tem que ter zero grid se ele instala um sistema fotovoltaico junto à carga. E esse sistema fotovoltaico junto à carga, bom, tem que calcular, né, no jeito que eu mostrei, se vale a pena, até que potência vale a pena, então simular as variantes. Mas, em muitos casos, vale a pena gerar energia localmente. O Mercado Livre, ele está avançando cada vez mais, né? Em breve, Grupo B também vai poder acessar o Mercado Livre. Então, essa questão de zero grid aumentar. Vai aumentar aqui no mercado brasileiro e de forma eh, bastante grande, né? Acho que o próximo passo são. Eu não tenho isso na cabeça as regras, mas o grupo B é os que mais consomem também já em breve vão poder ir para o Mercado Livre. Então a gente vai ter muito mais consumidores querendo esse tipo de sistema. E com a queda dos preços dos sistemas fotovoltaicos, vale a pena fazer esse passo. Carlos Fernando perguntou também se a unidade tiver problema com reativos, precisa corrigir fator de potência. Jean, vocês Oi, desculpa. trabalham. Eu tava lendo aqui, desculpa. O Eu Carlos fui bem. Fernandes perguntou se precisa corrigir fator de potência. Se precisa, não precisa. Na verdade, o próprio medidor já vai trazer qual que é o fator de potência. Ele vai medir a potência e energia reativa também. Então, Na inclusive, verdade, até. é, Ah, um problema bastante comum é que quando você instala um sistema fotovoltaico, né, o sistema fotovoltaico ele gera energia ativa, mas não reativa. Então, a energia reativa, por exemplo, de uma indústria, ela aumenta em relação à outra. Então, você precisa sim cuidar dessa correção do fator de potência junto com o sistema fotovoltaico. Então, não tem nada a ver com zero grid. Tem a ver com essa questão do sistema fotovoltaico. Então, já é originário, mas não é específico do zero grid. aqui, só um parênteses aí, a gente tem alguns clientes que já trabalham com essa parte de correção do fator de potência. A gente já coloca ali a etiqueta de eficiência energética, né, como um todo. Ele está tornando a instalação mais eficiente. E o que a gente nota? O medidor ele é uma ferramenta de apoio, né? De ajuda nesse sentido. Mais barato que o analisador de energia, por exemplo, que eu usei para fazer meu TCC. Então, é possível abrir, digamos assim, mais essa frente de serviço como oportunidade, óbvio, se fizer sentido, né? É, Tem que falar assim, cara, isso aqui não faz sentido, não vou focar nisso aqui. Mas eu para quem sei quiser, que de alguns investidores, por exemplo, SMA, os investidores conseguem corrigir fator de potência até à noite, quando não tem energia sendo gerada. Você consegue programar eles para corrigir a fator de potência. Então, o inversor escolhendo bem, sabendo o que você faz, pode assumir um papel valioso, né? Então, tudo a gente está discutindo aqui, valor agregado para o cliente final. E é bem importante falar sobre isso. perfeito. Hans, tá seguindo a sequência aí?
Sim, o Daniel escreveu aqui, já um concessionário não libera se não for comunicação por meio físico. Isso é Olha uma aí. pergunta ou uma Não, uma colocação? afirmação, uma afirmação. O Daniel, ó, e o Felipe que está aqui, que estão liderando essa instalação de 3,5 mega, corrigindo o que precisa corrigir e vencendo as barreiras, né? O Ah, Daniel que eles estão chamou, juntos, esses são da tua equipe, na Daniel. verdade, o Dani é da Instalo e o Felipe é lá da cooperativa lá que investiu, né, na unidade, na usina, e ele que está conduzindo essa reestruturação da unidade. Que lá é um caso muito, muito interessante que, infelizmente, foi atacado por um temporal também. E aí teve alguns danos assim na usina. E aí eles estão recuperando toda essa unidade. Por isso que o Daniel falou, ó, se não for cabeado, a concessionária não confia e não libera. E isso é importante que citar o seguinte, ó. O fabricante lá que a gente viu era só teste mesmo. Porque eles mesmos falaram para nós que eu me apavorei, eu pensei, meu Deus, a gente acabou de lançar o produto, já vai ficar obsoleto. Mas na verdade eles falaram, cara, o desafio não é esse. O desafio é tipo, onde tu vai aplicar isso? Uma rede sem fio ela não é robusta o suficiente. Não, Então, é um teste, é um P&D por hora, né? É um desenvolvimento que está sendo feito. o Felipe comentou aqui, é RS485 fibra, RS485, então, Marco Antônio sugeriu rádio, mas é questão, né, realmente a robustez Mas isso é legal, ó. é, Porque quando a gente começa a explorar essas alternativas, começa a mexer com o custo e com a atratividade do sistema, né? Então, é claro que o mais importante é a usina estar ali funcionando e operando para te ter economia, porque se demorar mais, cara, nossa, cada minuto, cada hora, cada dia, pá, aí fica barato, assim. Não, bota um rádio aí que já resolve. não, Mas por hora, esse é o contexto que a gente já viu funcionar direito. O Danilo perguntou: caso o cliente esteja mapeado pela concessionária como grid zero, porém por algum tipo de falha no equipamento acaba injetando carga na rede, o cliente irá pagar algum tipo de multa? Como está a regulação nesse sentido? Eu saiba, não tem multa, mas tecnicamente o que vai acontecer é que se ele, tipo assim, deu problema no medidor, mediu errado, o algoritmo limita, ele desliga. Ele fala assim, ó, cara, para de gerar, porque é melhor eu parar de gerar do que eu continuar gerando, injetar e acionar uma proteção. Que se acionar a proteção, que a proteção não deixa injetar energia na rede. Se acionar a proteção, aí desliga tudo. Aí para, imagina, tu para a unidade. Isso é É, muito grave. normalmente a concessionária exige um relé, né, que desarma quando tiver injeção de energia, né? Então, em geral, ela exige uma proteção. Um relé caro, não é barato, não. Isso. O Jades perguntou se esse medidor de vocês é compatível com todos os inversores. Ah, Essa eu você respondi ali. respondeu. Ainda não é, mas com todos, né? Mas eu passei a lista ali dos que são, acho que já passou de 15 marcas aí. E só que assim, gente, vou abrir o coração aqui pra vocês. A comunicação até entre os próprios fabricantes, ela não é unânime. Por isso tem várias famílias. Tu vai olhar assim, a não sei o que KTL, não sei o que Trio, ABB Trio, ABB PVI. Tem famílias de inversores, né, que vão caracterizando os próprios desenvolvimentos. E por incrível que pareça, o protocolo de comunicação de cada família não é o mesmo. É muito comum tu encontrar dentro de um mesmo fabricante famílias distintas, protocolos diferentes. Aí, o nosso trabalho é esse, com o medidor. Ah, a família tal não está integrada. Daí, opa, a gente vai atrás do protocolo de comunicação, implementa e integra, tá? Esse é o trabalho da SolarView. Mas sempre que vai tendo marca nova, a gente libera. E uma coisa que é interessante a gente observar, que é meio natural. A gente começou, a primeiro fabricante, o Gilberto da Solax abriu as portas pra gente, foi o primeiro que abriu as portas. E depois. Ah, não me lembro a sequência agora. Mas se eu não me engano, foi o Grovat, foi o primeiro que a gente conseguiu entregar e integrar, muito por causa do Daniel, do Felipe, né?
porque era um caso mais aplicado. O pessoal lá, o Silvio, abriu as portas pra gente também. Depois veio a Sol Planet e depois veio a Solax. E aí, o que começou a acontecer? Alguns fabricantes começaram a perder negócio por ter essas dificuldades que a gente comentou. Não tinha medidor, não tinha TC, ou tinha medidor, não tinha TC e tal. Daí eles começaram a procurar a gente para isso. E outra, por causa também da dificuldade de suporte, que eventualmente isso vai acontecer até o mercado amadurecer, até ter bastante demanda, que as informações elas são difíceis de obter. Imagina, a gente liga às vezes para os fabricantes aqui no Brasil e a turma às vezes não tem a documentação adequada, não foi traduzido do chinês lá para cá, ou do próprio inglês, às vezes não foi traduzido. Então a gente acaba se ajudando muito. E isso é o que a gente está vivendo nesse momento. Então alguns fabricantes vêm e falam, ó, precisa integrar, cara, como é que faz? Teve gente que a gente bateu na porta e falou, cara, me deixa integrar, que agora eles vêm pedir, porque perderam o negócio. Então, é assim. O que que eu enxergo que vai acontecer é, daqui a pouquinho, vai estar todos integrados que nem é com o Datalogger lá. E o que não tiver, o processo é esse. A gente consegue o protocolo, eles mandam, a gente ajuda. Porque todo mundo precisa de ajuda nisso também. Por causa dessas coisas aí, de bit, paridade e tal. O pessoal às vezes não tem alguma particularidade que não vai saber, tá? Então, se não tiver, o inversor que tu for utilizar não tiver integrado, manda lá pro nosso time e a gente corre para integrar. O Elionai perguntou se tem conhecimento de um projeto que tem limitação da potência injetada. Então, não é necessariamente zero, pode ser 75 kW, é, não escrevo quilowatt-pico, mas seria kilowatts de injeção. Eu fiz um webinar sobre isso um tempo atrás com a SMA, mandei o link aqui. Então, essa tecnologia existe, existem projetos instalados. Eu soube de outras pessoas que já existe isso desde quase o início da 14.300 que permitiu, né, que introduziu essa questão que você informa a concessionária a potência injetada e a 14.300, né, liberou da limitação da potência instalada. Então, essa mudança de termo, potência instalada foi cortado. Hoje em dia a gente fala sobre potência injetada e com isso você realmente consegue instalar mais potência desde que você limita a potência injetada ao contratado com a concessionária. Então, isso é possível sim. Bom, Black Friday, escreveu aqui. Pronto. É tanto SolarView quanto PV Clean, tá? Tem desconto da SolarView, é maior que a da PV Clean, é 20% qualquer produto e serviço, e PV Clean é 15% qualquer produto, tá? Solarize, vou escrever aqui também. É, Black 40 é o cupom em qualquer curso. E aqui, ó. Solarize. E quantos cursos? Hans, enquanto tu escreve aí, deixa eu comentar esse do Elionai. Sim, sim. É o seguinte, isso a gente vê. No começo eu pensava, cara, mas que quer grid zero? Como é que nós vamos desperdiçar energia? Eu não entendia o grid zero. Beleza, daí eu entendi. Então, Mercado Livre, tu não, quando não é autoprodutor, não pode injetar. Beleza. Daí qual que é o raciocínio direto, assim? Uai, é só virar autoprodutor. É, mas não é só virar autoprodutor, porque não é um processo fácil. Então, acho que o Dani e o Felipe comentaram muito isso, assim, cara, não é assim. Tu chega lá e fala, ó, quero virar autoprodutor. Tem dificuldades e barreiras aí, talvez tão grandes quanto essas agora de limitação de potência de GD, de inversão de fluxo, né? Então, é tão burocrático, né, quanto. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto era, meu Deus, esqueci o terceiro. Mas o segundo era esse, que eu tenho uma usina e aí eu quero fazer, ah, tá, lembrei, da GD1 e GD2, né? Eu tenho uma usina em GD1 e aí eu quero ampliar, que o meu consumo é maior. Só que se eu ampliar, eu vou entrar no GD2 ou GD3, o que for. E aí eu não quero perder esse benefício. Daí a ideia é, então, coloca essa parcela com grid zero.
Daí tu não vai perder aquela parcela que tu tá injetando, tá participando do sistema de compensação em GD1. Isso aí que a gente pegou já com clientes. E a outra, ai meu Deus. Tá, não me lembro, mas vou me lembrar. Eram três, tá? Ah, mas o fato é, dá pra fazer. Quando tu fala isso, ó, tem uma potência contra. Ah, lembrei. Esse caso da CPFL, tá? Que a CPFL falou: ah, tu pode injetar 50 quilowatts no final de semana, ou sei lá, durante a semana. E no final de semana não. Então, quando a concessionária traz esse limite aí de potência, beleza. O sistema deixa de ser um grid zero e ele vira, como o Hans mostrou lá no software, ele vira um grid 50K. E isso é perfeitamente implementável, né? Se tu tem o aval ali de quem determina as condições para te injetar na rede, a tecnologia te permite fazer. A estrutura é a mesma, tu vai medir, só que em vez de ser grid zero, tu vai limitar na potência que tu tiver liberado para injetar. Fim. Então, em teoria é simples. Na prática, na medida que a gente for avançando, a gente vai descobrindo. Eu vou dar mais um pincelado também de é, que isso aqui é um slide do curso de híbridos e o gráfico foi publicado agora no PV Magazine em setembro pelo Ricardo Hutter, que todo mundo deve conhecer aqui. Um estudo sobre como balancear capacidade de baterias com potência fotovoltaica. E aqui, digamos assim, a carga aqui nesse estudo é constante, o azul. Aqui em cima, um sistema fotovoltaico, digamos, bem dimensionado pelo cálculo tradicional, mas a gente quer alimentar essa carga. Então tem que ter bateria, né, para carregar enquanto a energia fotovoltaica está em baixa e para descarregar quando está em alta. Então, realmente tem que ter baterias. E aí, no estudo, eles analisaram, será que não vale a pena colocar bem mais módulos para economizar nas baterias? Então, você faz um equilíbrio financeiro, aqui triplicar a potência fotovoltaica. E dessa potência, quase tudo é jogado fora, né? A maior parte é jogada fora, mas consegue reduzir as baterias para um sexto da capacidade. E pelo preço dos módulos, que está bem mais baixo o uso, e as baterias que ainda está mais alto, compensa. Então, um cálculo que você esquece hoje em dia, quanto que eu perco? Você não esquece, você olha para isso, mas você calcula olhando para o financeiro. Isso é realmente uma mensagem muito importante para os engenheiros que têm dó no coração quando perde energia. Mas faz parte. Igual você usa um carro, sei lá, de quantos cavalos, e anda na cidade, você perde a potência, você não usa a potência. Você fica lá no engarrafamento com uma potência desgraçada que não serve para nada. E a gente, né, mudando para o elétrico já aproveita melhor, porque elétrico não perde tudo isso, não. Mas, bom, a potência está sobrando. Então, tem que mudar o pensamento. Isso é super importante mesmo. É que nem que calcular. Não tem outra saída. Tem que calcular e com isso você melhora muito a qualidade dos seus projetos. Você consegue convencer o seu cliente que essa solução é melhor. Consegue questionar o outro que é barateiro, dizer, "Pô, como que ele chegou a esse resultado? Jogou dado, né? Jogou planilha, sei lá, 60% de taxa de simultaneidade. Mas de onde caiu esse 60%? Caiu do céu? Então, é por isso que faz toda a diferença você calcular isso. Realmente é uma outra maneira, outro argumento, outra qualidade. E aí você sai dessa batalha de preço, você trabalha com nível adequado de engenheiro, é, justificando a margem que você precisa, que você quer ganhar, que você merece ganhar. Isso realmente, a gente tem que visar isso. Perfeito. E só para complementar, quem inova
investe realmente em conhecimento para sair na frente dos demais, também tem esse maior valor agregado, como o Hans falou. Porque tu sabe algo que ninguém mais sabe. Tu tá levando uma solução que é nova, que é tu que tá levando. Então, aproveite. Show, acho que fizemos um belo fechamento aqui. Muito obrigado, pessoal. 1h30 aqui, no meio da tarde. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo Jean. E acho que a gente vai emendar com outros temas similares. Demais. Aguardem que vai ter mais. Demais. Tem muito tema para explorar aí. Tem bastante coisa. Nós só falamos do projeto de instalação, né? Tem mais processos aí. Mais coisas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Hans, pela oportunidade também, tá? Tamo junto e vamos construir conhecimento aí, porque a gente tem muita coisa bacana para fazer. Show. Então, abração e até a próxima.